Finalmente, nesse vídeo, eu vou revelar se o canabidiol e a cannabis realmente ajudam pessoas com má circulação nas veias e artérias. Porque muitas mentiras são contadas por aí e eu vou te mostrar a verdade com artigos publicados nas melhores revistas científicas do mundo para acabar de uma vez por todas com essa discussão sobre os efeitos da cannabis na circulação. Porque os medicamentos à base de cannabis já são uma opção para o tratamento da ansiedade, da insônia, das dores crônicas. Mas será que esses medicamentos também são úteis para a circulação? Pois é, cientistas do mundo inteiro já estão pesquisando os efeitos da cannabis na circulação, como você pode ver nesse artigo de um grupo de pesquisadores ingleses da Universidade de Nottingham, que mostrou efeitos cardioprotetores, vasoprotetores, neuroprotetores, antioxidantes e anti-inflamatórios. E eu estou falando isso porque importar a sua medicação à base de cannabis é muito mais fácil do que você imagina. A Clique Cannabis está democratizando e facilitando o acesso a cannabis medicinal no Brasil. Então, clicando agora no primeiro link da descrição, você agenda sua consulta online no mesmo dia com um médico prescritor de cannabis por apenas R$30 para entender a medicação mais adequada no seu caso e se há realmente uma indicação para você. E ainda no mesmo dia, você realiza a importação dos produtos diretamente dos Estados Unidos. E o melhor de tudo é que você paga o mesmo preço dos Estados Unidos, sem impostos, e o medicamento chega na porta da sua casa em mais ou menos 10 dias úteis. Então, olha, clica agora mesmo no primeiro link da descrição, marque a sua consulta e inicie o seu tratamento. E aqui eu poderia citar diversos outros estudos sobre a cannabis, como esse que mostrou a redução da pressão arterial em pacientes hipertensos, ou esse que evidenciou o potencial terapêutico dos canabinoides na aterosclerose, um estudo da Universidade de Arkansas, ou até mesmo esse que provou o potencial dos canabinoides em reduzir os estragos causados por um infarto ou por um derrame feito na Temple University da Filadélfia, nos Estados Unidos. Mas aí o vídeo ficaria muito longo e eu preferi me concentrar no que melhor explica a relação do CBD, do canabidiol, com o sistema cardiovascular. Por isso, eu trouxe este outro artigo escrito por pesquisadores poloneses, onde foram avaliados os efeitos do canabidiol no sistema cardiovascular. Então, o que é o canabidiol? Antes de mais nada, é um composto não intoxicante e não alucinógeno da cannabis, uma planta cujas propriedades medicinais são conhecidas há milênios e hoje é utilizado como analgésico, como anticonvulsivante, antigamente era utilizado como antiasmático, antirreumático e até mesmo antimalárico. E hoje nós já descobrimos o grande potencial terapêutico para diversas doenças. E o mecanismo de ação do canabidiol ele é muito complexo e por esse motivo pode afetar o funcionamento do sistema cardiovascular de diversas formas. Ele tem propriedades antioxidantes, anti-inflamatórias, imunomodulatórias, vasodilatadoras, antiartríticas, anticonvulsivantes, neuroprotetoras, cardioprotetoras, ansiolíticas, antipsicóticas, anticâncer. Poderia ficar aqui o dia inteiro falando sobre as propriedades do canabidiol e da cannabis. E isso acontece, essas ações, essa variedade de ações é muito explicada pelo fato de nós termos em nossos corpos, em nossos organismos, substâncias muito parecidas com os canabinoides, que são os chamados endocannabinoides, que interagem com o nosso sistema endocannabinoide. Então todos nós temos um sistema endocannabinoide que é responsável por diversas funções no nosso organismo. E um ponto positivo do CBD e dos derivados de cannabis como um todo são os pouquíssimos efeitos colaterais, o que torna uma medicação muito segura. Então, fazendo um apanhado sobre a má circulação, que tem uma relação direta com o estresse oxidativo e inflamação. Lembre-se dessa informação. Além disso, que outros problemas acabam levando à má circulação? Pressão alta, diabetes, aterosclerose, trombose,
disfunção endotelial, o endotélio é a camada que reveste os nossos vasos, sedentarismo, obesidade, tabagismo, dieta inadequada, tudo isso contribui para a má circulação. E o objetivo do tratamento da má circulação é justamente controlar esses fatores de risco. Mas de que forma o CBD pode ajudar na má circulação? O primeiro ponto é que os efeitos são muito discretos em condições fisiológicas. O que são as condições fisiológicas? São as condições normais, onde não há doença. E, por mais que esses efeitos sejam discretos em condições fisiológicas, em condições patológicas, em condições onde há doença, aí foi observado um grande potencial de efeitos benéficos. E o primeiro efeito benéfico para a má circulação é justamente o combate ao estresse oxidativo e também à inflamação, que são fatores necessários para o surgimento de doenças cardiovasculares. Então, se a gente combate o estresse oxidativo, se a gente combate a inflamação, automaticamente nós estamos combatendo também a má circulação. Além disso, o CBD ele se mostrou um agente ansiolítico muito interessante, principalmente nas situações de estresse. O que acontece quando a gente está estressado? Aumenta a nossa pressão, aumenta a nossa frequência cardíaca, o cortisol vai lá em cima e o CBD ele acaba minimizando os efeitos do estresse na pressão arterial e também na frequência cardíaca, o que é fundamental para uma boa manutenção da saúde dos seus vasos. O terceiro ponto é que o CBD também tem uma influência na pressão arterial. E a hipertensão, ela tem uma relação com o sistema endocannabinoide. Além disso, o que gera pressão alta? Inflamação e estresse oxidativo, como sempre, pessoal. E o CBD, além disso tudo, ele também tem efeitos vasodilatadores, ou seja, ele é capaz de promover a dilatação dos seus vasos sanguíneos, facilitando assim a passagem, o trânsito, o fluxo do sangue por esse vaso sanguíneo. Então nós já temos diversos estudos mostrando um efeito do CBD na redução da pressão arterial, mas isso ainda não é um consenso, ok? Quarto ponto aqui são as propriedades cardioprotetoras do CBD, que tem efeitos benéficos em infarto. Por exemplo, ele é capaz de reduzir o tamanho do infarto, de reduzir a quantidade de arritmias após o infarto, que é um problema bastante grave, uma preocupação para quem infarta, é a prevenção das arritmias no pós-infarto. Ele também reduz a agregação plaquetária, fazendo uma função muito parecida com a função do ácido acetil salicílico, que é a aspirina, que é utilizada em praticamente todos, a não ser que haja uma contraindicação, mas via de regra, se a pessoa está infartando ou com suspeita de infarto, ela vai utilizar a aspirina. O CBD, nos estudos, mostrou uma capacidade de aumentar o fluxo sanguíneo para a região infartada e também reduziu os níveis de enzimas cardíacas, notadamente a troponina I, que também é pedida, que também é um exame solicitado em todo mundo que tem uma suspeita de infarto. Ele reduziu a morte celular, melhorou a função ventricular esquerda, reduziu a infiltração leucocitária no coração e também protegeu esse coração de uma lesão de reperfusão, reduzindo os níveis de marcadores inflamatórios como a interleucina 6 e protegendo, inclusive, o coração de danos causados por um quimioterápico chamado doxorubicina. Então, inclusive, a minha mãe, ela fez o uso da doxorubicina e, em concomitante, em paralelo, simultaneamente, também utilizou o canabidiol. Felizmente, ela não teve nenhum dano cardíaco. E teve um estudo bastante interessante que foi feito num modelo de miocardite em camundongos, onde o canabidiol melhorou as funções sistólica e diastólica do ventrículo esquerdo, reduziu a fibrose, reduziu a inflamação, reduziu a necrose e também o infiltrado mononuclear. Então essas aí são algumas das funções cardioprotetoras do CBD, que também tem funções neuroprotetoras, sendo capaz de reduzir o volume do derrame, de melhorar as funções neurológicas e neurocomportamentais, de aumentar o fluxo sanguíneo durante uma oclusão de alguma artéria cerebral,
melhorou os déficits funcionais, as taxas de sobrevivência e também os danos causados pela isquemia. Isquemia nada mais é do que a interrupção do fluxo sanguíneo. Então, hoje o CBD é visto inclusive como uma possibilidade terapêutica para encefalopatia hipóxico-isquêmica e também para a encefalite causada por sepsis. Também tem efeitos nefroprotetores, hepatoprotetores e pode combater as complicações cardiovasculares provenientes do diabetes. Então o que a gente sabe? Diabetes causa aterosclerose, pode causar retinopatia, pode causar cardiomiopatia e na diabetes também há um componente de disfunção endotelial, de estresse oxidativo e de inflamação. E por mais que o canabidiol, que o CBD, não afete os níveis de glicemia, não afete tanto a insulina, não afete tanto a hemoglobina glicada, os lipídios, o índice de massa corporal, ainda assim, por conta da ação antioxidante, anti-inflamatória, vasculoprotetora, neuroprotetora e cardioprotetora, o CBD pode atenuar, mitigar as complicações do diabetes. E o que a gente viu, o que a gente está observando nos últimos estudos? Que a função endotelial, a integridade do nosso endotélio, o endotélio, mais uma vez, é a camada que reveste internamente os nossos vasos sanguíneos. Então, tanto a função endotelial quanto a integridade do endotélio, elas são prejudicadas pela presença de altos níveis de açúcar no sangue. E a disfunção endotelial e a solução da continuidade, a solução da integridade do endotélio podem inclusive ser causadas pelos altos níveis de açúcar no sangue. E o CBD, o canabidiol, ele pode prevenir tais danos e também ajuda a manter a função da barreira endotelial, protegendo contra a retinopatia diabética, protegendo porque ele tem uma ação positiva na barreira hemato-retiniana, que é justamente por onde passam algumas substâncias que serão lesivas, que serão prejudiciais para a sua retina, elas acabam passando por essa barreira hemato-retiniana, que por algum motivo ficou mais permeável, o que é negativo para a gente, então deixou passar substâncias que não deveriam ultrapassar essa barreira, e o CBD ele ajuda exatamente para manter a integridade dessa barreira. Pessoal, alguns avisos aqui, que todo medicamento deve ser tomado com indicação médica. Muitas dessas informações que eu trouxe para você, elas foram feitas em modelos animais e então não foram testadas ainda em humanos, então a gente não pode afirmar com certeza que isso vai acontecer, mas o potencial do canabidiol em auxiliar no tratamento dessas doenças é enorme. E a minha opinião aqui, para finalizar o vídeo, que nós não devemos utilizar o canabidiol como o único tratamento da má circulação. Não temos informações suficientes para fazer isso, mas ele pode ser um grande aliado e pode ser uma excelente opção para quem, além da má circulação, tem dores, insônia, ansiedade e, de quebra, pode ajudar na pressão alta, pode ajudar no diabetes e também, por que não, pode ajudar na sua má circulação. E aí, você quer fazer o seu tratamento com cannabis? Clique agora no primeiro link da descrição ou no link fixado nos comentários. Tudo bem? Será um prazer te ver por lá. Um grande abraço para você e para sua família. Fique aqui, fique bem, fique com a gente e até a próxima.